Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Vamos falar de dança? Hoje eu gostaria de falar sobre o balé maravilhoso, feérico, aquele que é considerado o pináculo do balé romântico, o mais alto grau de excelência alcançado pela dança até então, A Bela Adormecida, baseado num conto de fadas de Charles Perrault e musicado por ninguém menos do que Tchaikovsky e coreografado por Marius Petipa, estreado no Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, no ano de 1890. Esse é um balé bastante remontado por vários coreógrafos em muitas companhias pelo mundo. Desde a sua estreia, experimentou muito sucesso, revelou muitos bailarinos e muitos coreógrafos durante o século XX o remontaram, sempre baseado nesta versão original. É uma obra longa, portanto, eu nesse vídeo, para não me estender muito, não vou falar de nomes e datas de remontagens e de bailarinos e de coreógrafos e de remontadores. Vamos direto ao assunto? Então, a história se passa num reino imaginado por Perrault e assim seguido por Petipa e, enfim, pela música. Essa música, ela vai contando a história de uma maneira espetacular. A música por si só já é uma sinfonia encantadora, feérica, e Petipa esteve o tempo todo colaborando com Tchaikovsky, pedindo exatamente o que ele queria. Eu quero tantos compassos para a música da aparição de Aurora, para a cena da caçada, onde Florimond vai estar com a condessa, eu quero tantos compassos para a visão, eu quero músicas que remetam a folclore de países tais e tais. Enfim, é uma coisa muito bem elaborada, é realmente uma obra teatral máxima. A história, então, se passa nesse reino do rei Florestan e quando abre a cortina é o dia do batizado de sua muito amada filha, Aurora, e ela está cercada por toda a corte, pela rainha, pelo rei, e a festa de batizado tem uma lista de convidados. Entra o mestre de cerimônias, o Catalabut, e ele mostra ao rei, ele lê e relê várias vezes essa lista, ele mostra ao rei, o rei também lê, e eles veem, estão todos ali, todas as pessoas, todos os padrinhos, as madrinhas, que devem comparecer a essa festa de batizado. E a seguir, o rei dá sinal para o começo dos festejos, e vem toda a corte, a criança a Aurora está no seu berço, ao fundo da cena, e a seguir vem as fadas, que serão as madrinhas. Essas fadas trarão presentes inimagináveis para a princesa Aurora, que acaba de nascer. Essas fadas, elas mudam de nomes, dependendo do país onde é remontada. A obra tem vários nomes. Na Rússia, elas têm um nome, na França tem outro, nos Estados Unidos, na Itália, no Brasil. São vários os remontadores que estiveram aqui pelo Brasil e sempre esses nomes mudam, mas os nomes originais, tirados do conto de Perrault e batizados na montagem original, olha que coisa linda, eram Fada da Fonte de Cristal. Depois você tem a outra fada, que é a do Jardim Encantado. A outra se chama Clareiras da Floresta. A outra, o Canto dos Pássaros. Ainda uma quinta fada chamada Vinhedo de Ouro. Todas comandadas pela fada Lilás. Essas fadas dançam no primeiro ato, no prólogo, e trazem os seus presentes. São solos curtos. Petipa pediu exatamente o que ele queria a Tchaikovsky. São solos que musicalmente têm uma coerência enorme, porque
Um é lento, o outro é mais staccato, o outro é pizzicato, e é muito bonito isso. Quando eles aí dançam os nobres em volta também desse berço, e as fadas, quando eles estão no auge da alegria e do festejo, começam uns raios, uns trovões, a música fica forte, violenta, aparecem uns ratos saídos não se sabe de onde, e aí de repente uma carruagem negra, dali desce uma fada de negro também, nervosíssima, possuída de ódio. Ela foi esquecida de ser convidada para essa festa. Essa é a Carabosse. E Carabosse, para se vingar dessa falha do Catalabut, que é o mestre de cerimônias, e do rei e da rainha, ele amaldiçoa essa criança, ela amaldiçoa essa criança e diz que ela vai crescer, vai ser linda, e quando ela estiver na sua maturidade, ela vai se espetar num fuso e ela vai morrer. Desespero, a rainha chora, o rei implora, Catalabut é castigado por essa fada má, né? Por Carabosse, ela tira sua peruca, ele fica muito humilhado, isso naquela época era uma humilhação total. E quando estão todos desesperados, a fada Lilás, que até então não tinha apresentado seu presente, ela entra, apazigua todos e diz que Aurora vai ser uma criança linda, vai crescer, ela realmente vai espetar o dedo num fuso, mas que ela dormirá um sono, toda a corte dormirá um sono de 100 anos e ela irá despertar com o beijo de um príncipe apaixonado, um príncipe galante, e que fará que ela seja feliz para sempre ao seu lado, e esse reino será próspero e feliz. A Carabosse tenta reagir, ela sai irritadíssima, outros relâmpagos e trovões, e mais ela desfila com a sua carruagem pelo palco, amaldiçoando, e sai, e termina esse prólogo com um pouco de paz. A música vai narrando todo o tempo, é uma beleza, realmente de uma genialidade a obra musical. Bom, o primeiro ato acontece nos jardins do palácio do rei Florestan e sua corte. Já é o aniversário de 16 anos da Aurora, passou-se o tempo, e para esse aniversário o rei convida alguns príncipes dos reinos, né? Os reinos é muito engraçado porque são os reinos da Índia, da Inglaterra, da Espanha e da Itália. Esses príncipes vão cortejar a Aurora e, teoricamente, um deles será escolhido por ela para se casar. Eles estão muito curiosos para conhecer essa princesa, eles já estão antecipadamente apaixonados por ela, porque fala-se muito bem, fala-se muito da sua bondade, da sua beleza, pelos 4 cantos do mundo. E de repente a Aurora entra, ela tem uma entrée magistral, e ela dança uma variação super difícil, super bonita, super elaborada, super rápida. A seguir vem o famoso Adágio da Rosa, onde os príncipes, um a um, eles se colocam numa fila e eles dançam com a Aurora. No meio dessa dança eles lhe oferecem rosas. Ela pega essas rosas, joga aos pés da rainha, depois eles vêm e oferecem mais uma vez essa rosa, e cada um faz com ela uma promenada. É muito difícil tecnicamente isso para a Aurora, e ela tem que passar toda uma tranquilidade, toda uma ingenuidade, toda a alegria e a pureza de uma menina de 16 anos, e com muita técnica, com muita segurança. Ao final, ela tem que ficar numa promenada com essas flores na mão, faz essas piruetas e faz os equilíbrios, famosos equilíbrios do Adágio da Rosa, termina e ela continua, ela tem uma variação, os príncipes estão encantados por ela, e ela então tem uma coda, e nessa coda ela gira, só que nesse meio dessa festa tem umas pessoas assim passando, porque como é no jardim, ao longe você vê
as pessoas da cidade, né, desse reino, passeando, umas pessoas assim um pouco estranhas, sempre tem uma certa ameaça. A Aurora, ingenuamente, chega perto de uma dessas pessoas e essa pessoa lhe oferece um presente. Como é seu aniversário, ela aceita. E quando ela vê, é um fuso. O rei vê de longe, a rainha vê de longe, as pessoas veem e ela começa a dançar com esse fuso e de repente ela espeta. E ela espeta e leva um choque muito grande, ela cai. No que ela cai, o rei sai e manda os guardas buscarem essa pessoa, verem de quem se tratava. Os guardas descobrem imediatamente que essa pessoa que deu esse presente é a Carabosse, é essa fada má. Essa obra, ela tem muito essa coisa da luta do bem contra o mal, do reino da luz contra o reino das trevas, e é nesse momento aí que fica tudo muito claro, quando a Aurora espeta seu dedo nesse fuso, ela começa a ficar dormente, eles a levam, a fada Lilás aparece e ela lembra a todos, não é uma maldição, todos irão dormir durante 100 anos, e busquem seus lugares, busquem seus quartos e vão, porque vai ser um longo tempo, mas ela vai despertar, isso no final vai dar certo. E termina então essa cena do primeiro ato, a Aurora é levada para o seu quarto, os reis, os guardas, a nobreza vão todos adormecendo e em muitas montagens as plantas começam a tomar conta do reino e vai passando uma coisa que era toda luz, passa a ser uma coisa escura, lúgubre e termina então esse primeiro ato. O segundo ato abre 100 anos depois, numa floresta, nos arredores desse reino de Florestan e sua corte. Só que nesse momento você já vê a roupa diferente, ou seja, 100 anos se passaram, né? E é uma cena de caçada, onde nesse momento aparece pela primeira vez o príncipe Florimund e seus amigos, condes, marqueses, príncipes, princesas, e ele está muito assim aborrecido nesse momento, e eles tentam fazer alguns jogos com ele, brincadeiras de tipo cabra cega, e ele não entra nesse jogo dessa turma, né? São todos jovens, todos felizes, e aí eles ouvem os sons de uma trompa de caça, e eles falam, vamos voltar a caçar. Eles estão todos com roupa de montaria, de caça. E ele fala, não, vocês podem ir e eu vou ficar aqui. Eu me junto a vocês um pouco mais tarde. Ele então sai passeando por essa floresta e ele chega à beira de um lago. Ele não vê, mas ao longo aparece um barco e nesse barco está a fada Lilás. Ele continua a caminhar, de repente ele encontra a fada Lilás e ela conta para ele que muito próximo dali tem uma princesa que dorme há 100 anos e que ela, para despertar, precisa ter um príncipe que seja um jovem, que esteja apaixonado por ela e que a desperte com um beijo. Ele fala como, a princípio ele não dá muita atenção para essa história, ele acha tudo um pouco absurdo e ela fala, eu vou te mostrar então um pouco. Ela mostra então rapidamente onde está a princesa, ele vê de longe. Normalmente as montagens têm uma luz que aparece e a princesa ao longe deitada em seu leito e ele fica então curioso com aquilo, ele pede para ver mais. A fada Lilás, então, ela concretiza nessa floresta essa famosa cena da visão. Ela então possibilita que Florimund veja a Aurora e ele praticamente pode até tocar nela. É uma cena linda. A Aurora aparece rodeada de fadas e ninfas e ela tem passagens e tem solos, danças, tem um pequeno padedê com Florimund. Ele fica completamente apaixonado por ela. Então o que acontece? A fada propõe a ele ir até esse reino e acordar a Aurora. Ele aceita e então eles, tanto a fada Lilás quanto o Florimund montam nesse
barco e tem um tema musical lindo e eles então geralmente eles vão serpenteando pelo palco e aí eles chegam num determinado lugar, existe uma resistência de Carabosse nesse momento, tentando que ele não consiga chegar até a princesa, mas a fada lilás sempre é mais forte, ela consegue ir conduzindo Florimund até ele chegar dentro do castelo. Ele entra, ele vê todo mundo dormindo, aquele monte de planta que já tomou conta do castelo e tudo empoeirado, tudo parado no tempo, tudo suspenso, né? E aí ele vai até o quarto da princesa e ele lhe dá um beijo e tem um acorde musical maravilhoso e ela acorda e ela se dá conta de que finalmente passaram-se 100 anos e ela foi despertada por um príncipe encantado. Final do segundo ato. O terceiro ato é o famoso ato das bodas de Aurora. É o casamento de Florimund e Aurora, e para esse casamento são convidados muitos nobres, muitas pessoas de outros reinos, e é interessante que tem nesse terceiro ato a participação de vários personagens dos contos de fadas. Entre eles, o gato de botas com a gata branca, Chapeuzinho Vermelho com o lobo, você tem o pássaro azul com a princesa Florine, você tem a Bela e a Fera, e abre então com uma grande polonese. Todos esses personagens desfilam perante o rei e a rainha, e todos têm as suas cenas, tem umas pequenas cenas desses personagens, como eu falei, musicadas e teatrais, e muito bem feitas, muito bem resolvidas, até que aparecem os dois principais, Florimund e Aurora, e eles dançam o famoso pas de deux de bodas. É um pas de deux lindo, onde agora a Aurora já não é mais aquela garotinha que apareceu no primeiro ato, dançando, fazendo a adágio da rosa, nem aquela, ela é uma coisa clássica. Esse pas de deux, ele é dificílimo, mas ele tem que ser muito bem dançado, muito bem conduzido. A corte está toda presente e é assim um ato famosíssimo, respeitadíssimo pela classe da dança, porque todo mundo sabe como é difícil esse pas de deux e como são difíceis as variações masculina e feminina. Ao final eles têm uma coda e termina numa grande mazurca, onde toda a corte vem, reverencia rei, rainha e os noivos. E a partir de então, eles vão viver felizes para sempre. Basicamente, essa é a história do balé A Bela Adormecida. Eu acho que todos os outros comentários a respeito dessa obra serão desnecessários nesse momento, que eu penso que o que é mais importante é contar essa história tão linda e tão bem musicada e coreografada. Eu acho que eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem mais comentários e mais detalhes a respeito deste balé, exatamente desta obra, podem escrever para o meu canal. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva e compartilhe com seus amigos e fale, converse sobre dança, converse sobre arte, converse sobre música com seus amigos, com seus colegas de classe. E eu aguardo todos para um próximo encontro. Me despeço, mandando um grande beijo para todos, desejando muita saúde e muita resiliência nesse momento que estamos passando. Um grande beijo.